Esse podcast é apresentado por b9.com.br. E aí, amor? Ih, você chegou com o sol abrindo e eu tô aqui arrastando corrente. Nada, eu tô aqui, tô na pilha da emoção da gravação. Mas vou te falar, hoje eu tô num mood mais nublado, assim. Tô cansada, tô com farol baixo. Não, mas chega de farol baixo pra falar tema farol baixésimo, né? Menina, tema pesado. Olha, hoje eu peço licença pro pessoal. É um assunto muito abrangente e acho que, enfim, estudando sobre esse tema, eu lembrei de um caso meu interessante, só para falar que isso não vem de hoje, né? Uma vez eu fiquei com um cara no finado Bukowski, finado para mim, mas uma vez eu fui para Bukowski, um bar de rock aqui do Rio de Janeiro, e eu conheci um cara. E a gente se pegou no noitado. Se pegou e a gente acabou tendo um namorico com esse cara. Mas logo no segundo encontro que eu fiquei com esse cara veio falar para mim que para ele chegar em mim e para ele me conquistar, ele usou técnicas de um cara, de um livro que ele leu para conquistar mulheres. Na época, isso deve ter uns 15 anos, tá? Na época eu falei assim, eu virei para ele e falei assim, que otário. Acabei tendo um namorico com esse cara. Mas o namorico não sustentou justamente porque o cara chegou em mim, sei lá com que técnica que foi, e eu não suportei ficar com ele, porque realmente o cara não tinha nada a me oferecer de bom. E não tinha nada mesmo. O sexo era bom. O sexo era gostoso. Mas tirando isso, não tinha nada. Para ter um relacionamento, eu não vou ter relacionamento com a pessoa só para trepar. Mas Tatá, me deu até um pulo aqui. Passei pela mesma coisa, a gente nem conversou sobre isso. Gente, mentira, me conta essa história então. Não, muito semelhante. Eu tive um namorico, que foi além de ficar uma vez, né? Uma pessoa que eu fiquei algumas vezes. E tava assim, vendo se ia ter um relacionamento ou não. Mas tem que fazer um adendo que é o seguinte, eu tô há anos, eu melhorei muito, tá? Mas assim, eu tinha um critério bem baixo pra homem, tá? Não me orgulho, não sou exemplo, não me orgulho e sei que muita gente vai se identificar comigo. Então, eu estava com essa pessoa e aí uma das primeiras coisas que ele, conversando comigo, primeira vez que ele mandou uma mensagem, ele deu uma batalhada ali, ficou trabalhando no Instagram, puxando assunto, não sei o quê. Uma vez resolvi conversar. E era uma pessoa conhecida de conhecidos, tá? E aí ele pediu meu WhatsApp, a gente falou no WhatsApp, e a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, aquele seu vídeo, sobre a mesa, que é aquele vídeo do que eu quero, Mário Alberto? Ele falou assim, eu não gosto, mas várias coisas do Porta eu gosto. E eu lembro que foi uma das primeiras coisas que ele falou pra mim, e eu pensei, todo direito de não gostar, todo direito. Agora, pra que tá me contando logo de cara isso? Não entendi. Aí a gente seguiu, porque ele tava se esforçando, ele tava perguntando um monte de coisa, eu fui indo, mas aquilo ficou aqui, na cabecinha, na intuição. E aí, um tempo depois, ele falou assim, lembra que a primeira coisa que eu te mandei foi que eu não gostava do seu vídeo? Então, foi um livro que eu li, ou um curso que eu fiz, ou alguma coisa que eu fiz, não lembro de onde veio esse curso, que o cara falava que você tinha que chegar primeiro negando uma coisa da pessoa. Amiga, foi a mesma coisa que o cara falou. Olha aí, eles leram o mesmo livro. E aí, eu não sei se é livro não, é porque assim, eu fiquei tão abismada que a minha cabeça não registrou. Eu só tinha registrado que ele se educou para fazer isso. E eu pensei, que merda, porque foi assim, foi das coisas que quando eu comecei a conversar com ele, eu falei assim, melhor não. Porque eu achei aquilo tão nada a ver. O cara que eu comecei a namorar, ele falou assim, exatamente isso. Você lembra que eu falei do não sei o que seu? Tipo assim, alguma coisa, falei mal, alguma coisa sua. Eu falei, cara, pior que eu não lembrava. Tipo, não. Eu acho que é muito engraçado isso, porque parece assim, se eu falar alguma coisa para um cara contra ele, parece que isso vai atingir ele num ponto muito periclitante. Pra mim, não. Pra mim, ele falou alguma coisa e passou batido.
Eu acho que as pessoas têm direito de ter suas opiniões. Eu só acho que como elas manejam as opiniões é que é o lance. Exatamente. E aí, bom, por que eu trouxe esse caso? Que maravilha, incrível você a gente ter esse caso parecido. Não, só um rabichinho que você vê como, nossa, eu tô aqui estudando, tá, gente? Eu não tô ensinando, porque eu preciso. Esse cara, na sequência, quando a gente teve nosso primeiro date, ele chamou a ex de louca. Amiga, eu já tinha essa red flag. Aí veio a outra e eu ainda fiquei conversando com ele, gente. Você vê, a gente tem que aprender, a gente tem que se educar. Exatamente. Bom, eu sei que, estudando para esse tema sobre misoginia das redes, eu pensei assim, cara, as redes acontecem há muitos anos. As redes sociais, antigamente, eram outras. Eram o convívio, eram os clubes, eram as maçonarias, eram as convenções, enfim. E hoje em dia a gente está tendo, compartilhando dessa misoginia num lugar muito maior, mas ela sempre esteve aí, o que é uma loucura. Só que hoje em dia, é claro, a forma de se compartilhar a misoginia chegou a um patamar tão grande que a gente não sabe se o coleguinha da minha sobrinha ou a própria minha sobrinha está exposta a esse tipo de conteúdo. A gente não sabe, não está, né, exposta, no caso. As redes sociais, elas têm virado essas máquinas de fazer dinheiro, assim, o business começou a ir para dentro das redes, né? Então, assim, muita gente já tem como um meio de existência, assim, de fazer dinheiro a plataforma. E virou esse lugar de fazer dinheiro. Então, assim, misoginia, esses homens que têm aversão, ódio e colocam esse ódio ativo contra as mulheres, sempre existiu. Mas agora virou uma máquina, né? E aí essa máquina faz crescer. O lance é esse. O que isso faz tá diferente agora é que a coisa tem escalonado, né? A gente estava batendo bolo com a mão, agora a gente está batendo bolo numa como é que fala, batedeira gigante de pão, entendeu? Uma padaria. Então é isso, está crescendo muito mais, tem muito mais fermento, tem muito mais gente com acesso a canais para falar merda, com muito menos regulação, que é o que está acontecendo hoje em dia, né? Porque a gente tem essa machosfera, os red pills, enfim, essa categoria de gente escrota no mundo inteiro, né? No nosso dia a dia. E, ao mesmo tempo, esses caras das grandes big techs viraram esses caras. Viraram esses homens com ódio de mulheres. Porque se não tivessem ódio de mulheres, regulavam conteúdo, teriam formas de filtragem, enfim, manejavam isso tudo de uma melhor forma. O que acontece é que eles perceberam que isso dá lucro, dá número, porque fala-se assim, que as redes sociais, a gente descobriu que o ódio é o sentimento que mais faz impulsionar a rede social. E aí, se você pega esse ódio que sei lá, é primitivo, né? Não sei. A gente vai andando para trás e vai vendo que isso existe há muito tempo. E aí você pega o machismo, a misoginia, e isso realmente impulsiona os números e as visualizações, e é isso que faz dinheiro. E não só isso, né? Assim, aí tem os cursos, os coaches. E aí tem uma outra coisa que a gente vive um tempo em que, por conta de pressões políticas, grupos que são minorizados começaram a ter mais voz, começaram a se organizar e exercer pressão. Então, a galera que estava sempre num lugar mais confortável começou a perder espaço. E isso faz parte da política, do arranjo social. Então, essa galera começou a ficar muito ressentida. E eles, né, no caso, começaram a se juntar para poder se retroalimentar nesse ressentimento, né? E isso impulsiona. Você sabe que eu fui entrar no vídeo do Calvo da Campari e ele não tá mais calvo, ele fez implante. Bom que a opressão estética chegou nele, né, amiga? Fiquei um pouco feliz. Fiquei um pouco feliz de ter visto o Calvo da Campari com cabelo, que ele gastou um dinheiro para isso. Isso é dos menores dos problemas, né? Se o único conteúdo
que tem na cabeça dele agora é cabelo, isso me chateia. É verdade. Mas é muito maluco que vários criadores de conteúdo passaram a entender que a misoginia e o machismo rendiam dinheiro e mudaram seu conteúdo no decorrer da sua programação de publicação, né? E aí você fala assim, caralho, para eles a gente não vale nada mesmo, né? Porque você mudar o que você está postando, porque isso te dá dinheiro, ainda que isso faça com que pessoas morram, isso é de uma crueldade quase fascinante, né? É muito doido, porque eles vão se retroalimentando nesse sentimento de que todas as mulheres são, como que é, interesseiras e mentirosas, alguma coisa assim. O que era? Ainda tem isso, porque eles criaram um vocabulário para que eles pudessem fazer esse tipo de... um vocabulário próprio mesmo. Você já teve um estudo que identificou essas palavras que se repetiam, um vocabulário próprio para que eles conseguissem se despistar da regulação no YouTube de discurso de ódio, por exemplo. Então, é toda uma comunidade criada e elaborada mesmo. Não é uma coisa assim, o cara virou e falou assim, não, o negócio tem pesquisa, os caras vão lá pesquisar e falam assim, como eu posso fazer para ganhar dinheiro em cima do discurso de ódio e magia sem que meu conteúdo não seja barrado pela plataforma. Isso é fascinante, eles criaram um dialeto da misoginia, entendeu? Isso é uma loucura. Você vê, né, a necessidade de ficar alimentando esse ressentimento contra as mulheres. E é muito... Quando eu vejo esses negócios desses legendários, que os caras vão pro alto da montanha afirmar sua masculinidade, o seu lugar de homem. Eu não sei, eu não entendi direito ainda o que eles vão fazer em cima da montanha. Eu também tô para entender isso, eu li superficialmente, mas... É assim, o que tem a ver ir para cima de uma montanha, tá? Com todo mundo vestido de laranja, com uma cor que nem favorece muito, sabe? Com um bando de macho para falar assim, nós somos homens. Gente, você precisa subir em cima de uma montanha com um monte de macho para afirmar que tu é homem? Pouco sei de legendários, mas não entendo também qual é o lance. Porque você sobe a montanha para reforçar os valores da família. Não entendi o que... Ou tipo, se Maomé não vai até a montanha vai até a Maomé. Mas a montanha não foi, né? Eles foram a montanha. Eles precisaram subir, então não foi. Então, assim, quando eu fico pensando assim, por exemplo, o Zuckerberg, né? Esses caras, Elon Musk, eles entenderam também que esse tipo de conteúdo gera engajamento. Mas tem uma coisa do homem ressentido, cara. A gente está vivendo um homem... especialmente homem branco, né? Mas um homem que perdeu o poder, que perdeu o espaço e que está se sentindo muito desempoderado, olha aí. Não, perderam o espaço, mas assim, aí você vê a fragilidade do homem, né? Porque a gente está nesse rolê de submissão há muito tempo. Eles têm uma perninha da cadeira meio quebrada, ele já fica todo alvoroçado. Fudeu. Mas sabe por quê? Porque todo o peso estava sustentado nessa perna aí. Então, tem isso, né? Eu acho que precisa ter mesmo uma reinvenção, um repensar aí dessa estrutura do masculino, né? Se tudo está em torno de todos têm que me servir e eu sou a pessoa que senta na cadeira de poder... Desculpa, eu acho que a galera no entorno começou a discordar. Não, e existe... Eu peguei uma frase do Lacan que eu achei maravilhosa. A mulher é o sonho do homem. E quando o Lacan fala sobre isso, eu lembrei muito desses caras que levam fora da mulher e ficam putos, e, enfim, ou cometem feminicídio, ou ficam putos com todas as mulheres, né? A mulher é o sonho do homem porque é uma coisa que não existe, é uma construção fantasiosa que ele faz, porque não existe a mulher, existem as mulheres, uma infinidade de mulheres. E a gente teve uma sociedade construída numa mulher pecadora e numa Virgem Santa Maria, mãe de Deus, entendeu? A gente teve uma sociedade construída no pecado da Eva. Essa história não foi escrita aleatoriamente, no sentido de a cobra poderia ter ido falar com Adão, né? Chegar lá no ouvidinho de Adão e falar assim, Adão, come essa maçã aí e fala com a Eva. Mas não,
A cobra chega na mulher, porque para dar a entender que a mulher é o quê? É suscetível, é fraca, é quem vai ficar com todo o mal da humanidade. Mas você sabe que eu sempre pensei nisso, assim, eu fui criada na igreja católica, tá? Minha família, não sei o quê. Sempre essa história da criação de Adão e Eva sempre foi uma história que fazia parte ali do meu universo. Mas a partir de um determinado momento, enfim, eu acho que as pessoas podem ser religiosas, tudo certo. Eu quero falar sobre essa história pelo aspecto simbólico. Pelo aspecto simbólico dessa história, o que faz toda a nossa civilização ter se construído em cima desse simbolismo, primeiro, a mulher vem da costela do homem. O que já coloca ela subserviente àquele homem, né? Ela veio para cumprir um papel ali com ele. E ele, você vê que já tem muita coisa só da costela. E aí, lá na frente, é a mulher que é mais vulnerável à manipulação da serpente, e ela é mais fraca e cede, e por conta disso perde-se todo o paraíso. Ou seja, esse homem estava lá de boa, de repente ele se sentiu sozinho, Deus colocou uma pessoa para fazer companhia para ele, e de repente ele perdeu o paraíso porque essa pessoa era mais fraca. Eu acho que simbolicamente isso, cara, isso desfavorece pra caramba, né? Esse paraíso ia ser para quem? Pra mulher que não ia ser, porque, desculpa, ela ia estar com um homem. Não, a Tatá, eu falei pra Tatá outro dia que ela tá ficando, eu tô chamando ela de misandra solto. Ela tá ficando misândrica. Volta, amiga, volta. Não, mas ela não ia ter paz, não, desculpa. No paraíso, ela podia estar, tá maneiro, legal, ok. Ah, legal, tô com uma companhia aqui, mas é paraíso, ela não ia estar. Não, mas peraí, calma aí. Tá, você tá debochando, mas eu não vou debochar, não. Eu acho o seguinte, acho que a gente também não tem que fazer o extremo oposto e falar que homem é tudo merda. Agora, tem uma cultura aí machista que, mesmo nessa história, desfavorece. Parece que a mulher sempre simbolicamente é fraca, é suscetível, e que ela escolhe o pior caminho, e que ela... Entendeu? Vai fomentando nos homens esse lugar de que eles se ferram por causa das mulheres, que as mulheres têm obrigação de serem submissas a ele, porque elas foram criadas. Sabe, tem todo o imaginário em torno tem disso todo, tudo. mas isso nem vem só da era cristã, cara. Isso vem desde lá de Aristóteles. Aristóteles chegou a falar que a mulher é um homem imperfeito. Vai tomar no teu cu, Aristóteles. Vai chupar meio metro de rola. Mas, enfim. Então, ainda tem essa, porque, assim, além dessa história da Eva, tem a história de que a mulher coopera com o demônio, né? E é a mulher quem fala com o demônio. Não, ainda fala de Lilith, né? Que é a primeira mulher de Adão, que ela... O Adão teve outra? Ah, menina, tu não sabe? Então, Não, garota. existe também essa narrativa de Lilith, a primeira mulher de Adão. O que aconteceu com ela? Então, que em algum momento ela não veio da costela, ela foi criada também. Gente, eu vou falar aqui, mas eu não estudei exatamente, eu já ouvi essa história sendo contada, mas pode ser que eu vá contar alguma coisa errada, tá? Mas é mais ou menos, pesquisem se vocês se interessarem. Lilith foi criada em pé de igual com... Eu ia falar com Romeu, olha. Com Adão. E aí, ela, em algum momento, não topou o Adão ficar numa submissão ali. Então, em algum momento, ela não quis... eu já nem lembro como que era, mas ela se rebelou e ela foi expulsa do paraíso. Então, ela começou a ser considerada um demônio. Gente, quer dizer que ele foi casado antes. E por isso que Deus criou uma mulher que fosse submissa a ele. Entendi. Lilith é uma figura feminina na mitologia judaica e mesopotâmica, interpretadas como sendo a primeira esposa de Adão, criada ao mesmo tempo e da mesma forma que ele, e apresenta em diversos mitos e narrativas como uma personagem demoníaca primordial. Mas então quer dizer que Adão tinha Lilith antes, depois aconteceu algum rolê, criou Eva, né, porque Eva tinha que levar toda a culpa do mundo, e assim construímos a história do cristianismo, de várias civilizações. E assim, é isso, Aristóteles falou isso, também teve o mito da caixa de Pandora, que Pandora que abre... Por que não é um Pandoro que abre a caixa? Tá entendendo? Por que todas essas pessoas que vão fazer merda são mulheres ou não são homens? Abri aqui.
A Lilith foi expulsa do paraíso por ter se recusado a submeter a Adão e por ter... Ela abandonou o Jardim do Éden. Ah, então, primeiro, já não era maneiro ficar com Adão. Ela se revoltou contra a ideia de que as mulheres deveriam ser submissas aos homens, em vez de aceitar essa condição, resolveu deixar o paraíso. Não estava errada, Júlia. Adão devia ser insuportável. Mas quando ela disse não, o pessoal começou a falar que ela era um demônio. Então, é isso. Tá entendendo? A Lilith é a primeira feminista. Entendeu? Que se revoltou lá e, coitada, que tiveram que inventar uma outra história com Eva, pra Eva o quê? Se fuder. Mas você vê, essa história da Lilith, que não é considerada, é uma narrativa de uma mulher de igual para igual. E depois, eu tô falando tudo simbolicamente, tá, gente? Depois você tem a criação de Eva, que é essa mulher que é mais submissa ao homem, não sei o quê, entendeu? E se bem que também coloca um monte de culpa nela, né? Que ela sai perde o Adão é expulso do paraíso também com ela. Mas isso tudo para dizer, quero aproveitar e dar uma dicasinha aqui, quem se interessa muito por isso, a Manuela Cantuária tem um curso maravilhoso, que ela fala totalmente sobre isso, e é daí também que eu ouvi, e super indico, vai lá o nome do curso é Vulneráveis Venceremos, então pesquisa lá, que é muito legal. Aí, voltando aqui para a coisa das redes, eu acho que se você vai andando para trás, simbolicamente, a mulher já está nessa posição faz tempo. Só que a gente tem agora uma máquina de fazer dinheiro com isso. E a gente tem se ferrado muito, né? Porque a gente sente a pressão nas redes, né? Não, e pensando assim, passou por mim um post e eu acabei esquecendo de ler, mas eu li um post falando como seria o filme, a série Adolescência, se a personagem fosse uma menina. Se a personagem principal fosse uma menina. Assim, pensando agora, eu tô com uma sobrinha entrando na adolescência, agora tá na pré-adolescência. Que tipo de conteúdo essas meninas vão receber diariamente e que vão ser conteúdos misóginos, entendeu? Sem nenhum tipo de filtragem, sem nenhuma política de checagem de fato, sem nada, sem nenhuma regulação, sem um pai tá vendo, uma mãe tá vendo aquilo que ela tá recebendo no YouTube, no short do YouTube, no TikTok. Essa galera ganhando rios de dinheiro. E assim, quem tá ganhando dinheiro no YouTube, se o cara tá ganhando, o produtor de conteúdo tá ganhando 20 mil reais no YouTube, o Elon Musk tá ganhando 2 bilhões. E não à toa, assim que o Trump entrou na presidência de novo, o Zuckerberg, ele veio falar da cultura como que é? Do homem, do macho, do líder, sei lá o quê. Já veio reforçar também esse lugar que engaja, né? Engaja bastante. Agora, eu ouvi uma coisa que você estava falando das meninas. Tem uma coisa que é o seguinte, eu estava ouvindo um pediatra falando sobre isso, sobre como essa violência se dá com as mulheres, que é 3 vezes maior do que o que um menino passa, porque as meninas, elas introjetam tudo isso. Então, elas ficam na pressão estética, porque é isso, o que se recebe de conteúdo, o lugar da menina jovem, magra, não sei o quê, e elas introjetam tudo isso, né? Uma pressão estética, elas tentam se resguardar, enfim. Muito maluco, porque como educar essas meninas a ponto de que elas não se deixem levar? Porque assim, eu fico me lembrando de minha adolescente, que já foi esculachada por homem. Eu lembro, uma vez, meu irmão me falou assim, que eu era feia. Aquilo me doeu tanto, sabe? Ele falou assim, fulano nunca vai ficar com você porque você era feia, porque você é feia. E eu não era feia, nem sou. E foda-se se eu fosse também. Não é uma parada que se fale para mas, enfim, adolescente, né? A crueldade de um adolescente. E aí você fica, mas como a gente pode proteger essas meninas, ajudar na proteção dessas meninas desse tipo de conteúdo? Porque a gente tem falado muito nos homens, né, que fazem isso. Mas como proteger essas meninas desses homens? Como a gente faz para, não é blindá-las, mas fazer com que elas entendam que em algum lugar esse moleque, esses caras são uns arrombados. Eu quero poder responsabilizar, obviamente, os homens, mas eu acho que é uma cultura. Porque às vezes eu sinto que se a gente fica falando homem é merda, homem é isso, homem é aquilo, parece que você está personificando e não está falando do papel da cultura, porque também
Eu acho que a cultura que dita tudo isso, entendeu? A gente tem que botar A gente não faz a cultura, Júlia. Não, a gente não faz a cultura, mas a gente pode tentar transformar essa cultura. E eu acho que se quando a gente coloca muito o homem é mau, o homem é feio, por mais que eles tenham que ser responsabilizados, eu acho que a gente me dá uma sensação, tô compartilhando, me dá uma sensação que a gente fica numa guerra. E o que eu acho é acima disso. Tá errado. Não é dessa maneira que tem que ser. Não tem que odiar a mulher não é inferior. Vamos pra frente. E o que eu acho em relação às meninas quando você tem toda essa máquina que exala essa misoginia, que faz dinheiro com que estimula essa misoginia, você está atacando a formação de novas futuras mulheres, dessas meninas, na autoestima delas. O que pra gente, você acabou de contar quando você era mais nova, seu irmão falou isso, o que pra gente sempre foi atacada. É muito difícil você ver uma mulher que esteja com a autoestima boa zona. Não, mas por isso que talvez eu discorde de você no ponto que eu acho que é uma guerra. Eu não acho. Eu acho que a gente trata como guerra, a gente já está perdendo. Eu acho que a gente já passou da hora de entrar nessa guerra com todas as armas que a gente tem. Porque nessa guerra, porque é uma guerra de narrativas e é uma guerra... Eu não estou falando que é uma guerra entre homens e mulheres, mas é uma guerra de narrativas. Não, mas é isso que eu não acho que seja. Não é uma guerra entre homens e mulheres. Tá. Mas, de qualquer jeito, quem é o maior disseminador desse tipo de narrativa são os homens. Claro, porque eles são os que recebem o privilégio. E a gente acaba entrando numa guerra entre homens e mulheres, num certo sentido. Porque eles são os maiores disseminadores desse caos. E aí, às vezes, eu tenho a sensação de que... Será que a gente também não é muito... Não é muito... Ai, coitado, o homem tá ferido. É um macho ferido, sabe? Não, é que eu fico pensando nos novos homens que estão aí sendo construídos. E aí eu fico pensando que é importante deixar espaço para novos homens florescerem, sabe? Então eu tenho a sensação que você também não pode falar... o homem, isso, porque esses novos homens que a gente acredita precisam ter espaço para acontecer. Por isso que eu acho que a gente tem que falar mais... Eu acho que é só uma maneira como organiza a história, então, sabe? A gente tem que trazer esses novos homens para o nosso lado. Mas na verdade não é só trazer para o nosso lado. Eles estão acontecendo ainda. São os meninos, os adolescentes. Eles têm que ouvir novas possibilidades onde eles também são incluídos. Se eles crescem achando que ser homem é uma coisa ruim, esses novos homens também têm mais dificuldade de florescer. E eu realmente acredito que podem ter homens maravilhosos. E eu quero que eles ganhem o espaço. Eu só acho que esses homens que estão completamente contaminados e ressentidos porque estão perdendo esse espaço de privilégio que eles sempre tiveram, eles têm que sentar e pensar um pouco mais, porque eles estão bem errados, eles estão bem adoecidos. Eu acho que esse masculino que vem ao longo dos anos e é o que está tendo muito espaço aí nas redes, é um masculino completamente adoecido. E eu batalho muito por um espaço de um masculino que seja saudável. Então, eu também concordo com isso, mas eu me pergunto se a gente não vai perder tempo cuidando desse masculino adoecido, enquanto a gente está tendo 10 vezes mais mulheres adoecidas por causa desse masculino adoecido. Eu acho que não tem que ser uma coisa contra a outra, tem que ser cuidar das mulheres, aprender a falar sobre isso, trazer isso para o diálogo, trazer para o público, fazer as pessoas conversarem sobre isso, colocar... Você vê que a gente abriu o programa já falando de 2 coisas que aconteceram com a gente que a gente nem sabia, igualzinho. Então, fazer essas conexões, porque, olha, nisso tudo, tem uma coisa interessante que é o seguinte, as redes também fazem com que nós mulheres... Porque eu acho que tem esse lance. Nós mulheres começamos a nos comunicar mais também por conta das redes. E isso também foi um dos objetos que fez incomodar mais eles. Eu acho que a gente conversando, a gente se articulando, a gente aprendendo, a gente debatendo, não necessariamente a gente precisa ficar dando figurativamente murros na cara dos homens. Por mais que eles deem murros o tempo inteiro na gente, eu acho que a gente consegue se articular de outra maneira. Eu não tenho certeza das coisas, como eu tenho pensado, tá? Eu realmente não me considero uma especialista, mas quando eu olho para tudo isso, é assim que eu sinto, porque eu preciso ter espaço dentro de mim para ter... Sabe por quê? Eu acho que todos nós temos o masculino e o feminino. Mas eu concordo plenamente com você, seja lá o que masculino e feminino sejam.
Exatamente. É o tal do yin Eu yang, não sei o que lá. isso quer dizer. Eu também acho, É, entendeu? e por isso que eu quero poder entender o que também é esse masculino que eu ache possível, que eu ache o que a gente está chamando de saudável, que é um masculino que não fere as outras possibilidades. Não, eu tô entendendo o que você está falando, eu entendo e acredito nisso que você está falando também, mas eu acho que a gente, quando eu falo a gente, nós mulheres, a gente tem que lutar com armas mais pesadas. E não tem a ver com só bater e falar mal de homem. Não, não passa por aí. Eu acho que a gente, de alguma forma, a gente ainda não, enquanto coletivo, não encontrou uma forma de lutar com as mesmas armas, ou não com as mesmas armas, mas com armas que sejam tão fortes quanto as armas que esses homens estão usando. Entendeu? Não, eu concordo. A gente se articula. Eles se articulam bem melhor, né? É nisso que eu tô falando. Quando eu falo assim, sobre essa guerra, é nesse lugar, assim, por que esses homens estão ganhando essa guerra? O número de feminicídio no Brasil aumentou muito de 2022 para cá. Não, 2018 para cá. Então, assim, alguma coisa está muito errada e que a gente, mulher, enquanto coletivo, não está conseguindo se articular para lutar com as mesmas armas, mas, assim, a nível governamental, inclusive. A gente está com um governo de esquerda e que tipo de política pública está sendo feita para se combater essa quantidade de violência que a gente está sofrendo, inclusive nas redes? Sabe? Quando a gente tem um STF, por exemplo, que propõe a regulação das redes, aí vem um congresso merda, cheio de homem branco, vem falar, não, a gente não pode regular, blá, 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 blá. E a gente está perdendo essa batalha. E vai continuar perdendo essa batalha se a gente não começar a se organizar enquanto coletivo. E não, a gente, nesse lugar, a gente vai ter como aliado muito poucos homens. Eu entendo também. Eu nem acho que o que a gente está dizendo necessariamente se opõe uma à outra. Quer dizer que a gente tem uma discordância. Eu entendo. Mas é isso, acho que, na verdade, assim, existem também algumas leis que foram criadas, a gente tem feito a nossa resistência, tem construído, mas, mais uma vez, assim, acho que... Porque também a gente pegou, assim, agora falando da parte do governo, a gente pegou 4 anos que destruíram muita coisa, que vai ser, talvez a gente leve 20 anos para reconstruir. Né? A gente tem o Ministério das Mulheres, e é muito importante também que a gente fala, a gente meteu o pau, mas é muito importante que a gente fala também que a gente baseou muito dessa nossa pesquisa de hoje sobre uma pesquisa que o Ministério das Mulheres encomendou para a NetLab da UFRJ sobre a misoginia nas redes sociais. E tem dados, gente, acho que vale até a pena, Júlia, a gente colocar essa pesquisa nas nossas redes sociais, porque é impressionante, assim, o aumento que houve, como é preciso a gente mapear realmente isso. A gente nunca teve esse mapeamento e nem poderia ter no antigo governo, entendeu? Nem teria, jamais teria. E só da gente mapear isso, pelo menos agora se tem mais ou menos um caminho para como a gente deve agir em relação a isso. Porque, assim, é muito difícil a gente pegar um vídeo que fala sobre ódio às mulheres e combater esse vídeo, porque o ódio alimenta, né? O ódio alimenta as nossas mais loucas pulsões enquanto seres humanos. Então, como combater? Se eu colocar um vídeo zoando o Calvo, como milhares de pessoas já fez, isso não vai fazer o cara parar de consumir esse conteúdo, você tá entendendo? Mas eu rio, tá, gente? Pode continuar fazendo. Eu acho engraçadíssimo. Não tem problema. Não tem problema de usar homem. Eu gosto. E também quando usou, também não tem problema, não. Agora é engraçado que você estava falando, eu estava pensando o seguinte, você vai lendo sobre feminismo, assim, cronologicamente, e você vai vendo que a gente teve vários avanços, né, assim, a gente conquistou o direito ao voto, a gente tem tido vários avanços. Até falei de uma propaganda que foi, no Dia das Mulheres, eu vi um post que eu gostei muito, que era a neta conversando com a avó, fazendo umas perguntas, e que você conseguia ver que da avó para a neta, muita coisa transformou. Mas a um custo de tanto, né? Então, só para dizer assim, a gente tem... por que a gente tem se organizado, por que a gente tem conversado, e por que a gente tem se alfabetizado nisso tudo, porque antigamente não tinha nem linguagem para poder colocar isso em palavras. A gente tem evoluído, a gente tem conquistado mais direito, mais autonomia, mas a custo de muita resistência, de muito
muito sofrimento, né? Ai, chega, eu não aguento mais sofrer. É o Calvário, né? Calvário da Campari. O Calvo da Campari, a gente é o Calvário da Campari. Mas é pesadinho, né? Esse tema me deixa triste. Esse tema me deixa com ódio no coração. Com ódio no coração. Mas, assim, é isso. De que forma a gente pode ir ao combate desse tipo de conteúdo na internet? Entendeu? Eu acho que o simples fato de a gente estar aqui conversando sobre isso já é uma maneira da gente, enfim, fazer uma resistência, né? Eu vejo muitas mulheres hoje em dia, assim, você vê no Instagram, é claro que o meu algoritmo me entrega muita coisa feminista, mas você vê muitas mulheres hoje em dia, e mais jovens que a gente, assim, jovenzinhas começando vida adulta, já se articulando, então, assim, é interessante, tem coisas acontecendo, mas, ao mesmo tempo, pra mim me dá uma tristeza muito grande ver meninos jovens já com ódio de mulher. Que triste! Mas, enfim, é isso, amiga. Vamos nessa. Ai, que astral. A gente consegue jogar essa energia um pouco pra cima antes de terminar? Consegue. O que a gente faz? Vamos falar que a gente vai estar no Rio to See. Ah, é verdade! A gente estará no Rio to See em final de maio, né? Essa feira. Maio, no Rio to See, às 11 horas da manhã, vamos ter um episódio maravilhoso do Incomodada Ficava Sua Avó, que o tema será inteligência artificial, inimiga ou aliada das mulheres. Pois é, a gente tem que saber, né? Assim, a gente tem muito o que debater, uma vez que os criadores da inteligência artificial são basicamente esses homens que estão incentivando toda essa onda aí de misoginia nas redes, né? Não necessariamente são os criadores, né? Mas enfim. E a gente vai ter a presença ilustríssima da Dora Kaufman, gente, pra debater lá com a gente. Então, quem puder ir, quem estiver por lá, a gente vai ficar muito feliz de receber vocês. É isso aí, vamos nessa. Então, até semana que vem. Semana que vem, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, o @ da Incomodada Ficava a Sua Avó no Instagram. Eu sou a fantástica Tata Lopes. Eu sou a Júlia Rabelo com 2 L's. E curtam a gente, compartilhem aquela história toda, porque é importante que a gente consiga atingir mais pessoas para trazer para essa conversa. Isso aí, gente. Beijo pra vocês. Beijos!